almoço. Bom, o assunto que eu falei, acho que foi ontem, que eu fiz uma livinha enquanto esperava o almoço, é o seguinte. Eu estou preparando, eu já tinha escrito, mas estava escrito num outro formato, por um outro propósito. E eu tenho 400 palavras que eu já tenho bastante tempo, eu me vi ali com essa possibilidade de recorrer a essas palavras como fonte de inspiração em relação a pessoas que eu atendia, né? São 400 palavras em média, e é assim, tudo que a gente vive, independente da gente ter aprendido sobre aquilo ou não, ele fica arquivado por palavra, por código alfanumérico. Então, se você está querendo trabalhar alguma questão sua e você não desarquiva essa questão pela palavra que ela foi arquivada, é que nem senha de internet. Se você não botar a senha certa, aquilo não vai abrir para você. Se você não colocar na lupa o nome do arquivo, ele não vai abrir para você. Se você botar outro nome no arquivo não encontrado, é que nem computador. Está tudo arquivado assim, pelas palavras, né, que você vai acessar a situação, a emoção, a história mal resolvida, principalmente as mal resolvidas. Estão arquivadas por palavras. Estão ali para serem, de novo, né, revistas para ver se tem um aprendizado que sai dali. Por que eu digo isso? Porque os seres evolutivos, eles não estão interessados em você aprender coisa nenhuma, e muito menos estão interessados que você resolva coisa nenhuma. E quanto mais você não aprender nada, melhor para eles, porque você vai ficar voltando indefinidamente aqui para ficar alimentando eles com a sua energia de baixa densidade. Então, eles não querem que você se liberte, eles querem cada vez você mais aprisionado. E essas palavras, elas decorrem de você olhar uma coisa, ao invés de você aprender sobre aquela coisa, você vai e julga aquela coisa. Você bota a etiqueta e diz, aquilo ali é feio, é bonito, é ruim, é aquilo, é aquilo outro. Colocou uma etiqueta em qualquer coisa, já era. Aquilo já não é mais um aprendizado. Aquilo é um julgamento. Ponto. Aquilo não passa dali. Se você não julga, aquilo vai trazendo para você informações até que a sua ficha cai e diz assim, não, entendi agora o que quer dizer aquilo ali. Entendi o que quer dizer aquela história ali. E aí aquilo vai como um aprendizado para dentro de você, expande a sua consciência e aquilo fica ali no arquivo da sabedoria. Acredito nem que precise de etiqueta nenhuma, mas pelo sim, pelo não, né? Muitas vezes a gente sente, deve ter acontecido com vocês, um odor, um perfume e lembra imediatamente de um fato que aconteceu com você na época, às vezes de infância, de adolescência, de juventude, porque você sentiu aquele odor e lembrou. Que são associações de ideias, né? São as associações, né? Os nossos 5 sentidos nos associam a muita coisa, né? E, muitas vezes, aquilo que nos dá prazer até de lembrar, e não deixa de ser algo que você até curtiu, né? Não precisou aprender nada, mas curtiu, ele está associado a alguma coisa. Muitas vezes é um cheiro de perfume, muitas vezes é um nome de pessoa, né? As pessoas escutam um nome e aí associa imediatamente. Então, a gente chama de associação de ideias. Eu chamo de arquivamento. Que quando a gente está fazendo a rescisão, por exemplo, se você está fazendo uma revogação em separado, porque aquele parágrafo ficou preso,
Se você não usar a palavra certa para poder ir direto no problema que está prendendo aquele parágrafo, o pêndulo vai ficar dizendo não. Ele não vai ficar parado, ele vai ficar dizendo não. E o dizendo não o assunto é esse, mas a palavra não está sendo dita, que é a palavra certa que tem que ser falada. Então todos nós temos um vocabulário próprio. Eu vou dar um exemplo bem chulo para vocês saberem, porque eu já atendi isso, tá? Eu atendi uma moça que ela tinha um comportamento, ela percebia que ela tinha um comportamento muito crítico em relação a tudo que poderia ser contrário ao que ela acreditava ser uma coisa correta. Então era uma pessoa muito austera, né? Achava tudo feio, tudo pecado, tudo, né? Foi criado inclusive nessa religião, né? Católica. E ela queria se libertar dessa austeridade, e a gente fez um trabalho de rescisão e ali ficou preso a parte aqui do parágrafo 17 que fala de palavras distorcidas, quer dizer, conceitos, palavras que a gente aprende pela interpretação e não pelo significado. E ela, de alguma forma, aprendeu pelo significado que ser uma pessoa correta ou ser uma pessoa, né, com regras que ela considera bacanas, boas, é uma pessoa que não pode fazer nada. A cabeça dela era uma coisa assim, não posso fazer nada. Tudo é feio. Eu não posso namorar, não posso sair, não posso gastar dinheiro, não posso botar uma roupa decotada, não posso botar um cabelo assim, não posso pintar a boca. Caramba, era um negócio de doido, né? Que muitas religiões, inclusive, são mais rigorosas ainda. Tem religião aí que não deixa o sujeito sair. A moça não pode sair com roupa que não seja abaixo do joelho, quase lá nos pés. Coisa medonha de se ver. Criança também vestida assim, né? Pode estar calor, pode estar o que for, estão parecendo que estão com a roupa de uma batina de padre. Isso é tudo gente completamente pirada das ideias. E aí a gente começou a fazer a revogação, e aí nada de soltar, né? Nada de dizer sim. Aí eu parei, eu falei assim, tá faltando uma palavra aqui. E aí eu fui buscando. E como a paranoia era, não posso me tornar uma prostituta, porque a minha mãe falou que se eu pintar a boca eu vou ser uma prostituta, mas a palavra não era prostituta. A palavra que a mãe usava desde que ela era criança, e ela achou que era prostituta, mas a gente estava falando sobre isso, mas não estava adiantando, que não estava soltando isso. Porque a palavra não era essa, o que tinha sido arquivado, né, de retaliação, de castração da mãe, remetia a uma outra palavra, que era vadia. Não quero você uma vadia. Né? E o tempo todo falando a mesma palavra, vadia. Mas ela cresceu e transformou aquela palavra que era da etiqueta, né, que estava na cabeça dela, em outra palavra. Então não chegava nunca a desarquivar aquilo. Por quê? Porque estava buscando no arquivo errado. Aquele arquivo da prostituta não existia. Só existia o arquivo da vadia. Quando a gente fez a revogação, usando a palavra vadia, soltou na mesma hora. E aí esse exemplo, né, serviu para que eu tivesse certeza de que se você não fizer a percepção, a conexão, ou até a limpeza, o que for, com a palavra, a programação da máquina da cura, com a palavra certa, você não vai desarquivar aquilo que foi arquivado com a palavra. E aí, pensando nisso, eu botei essas 400 palavras que eu usava para outro propósito
para que o pessoal... Eu vou botar na página, tá? Deixa eu acabar de fazer a formação da palavra. Já estou na metade já. E vou postar. São 400 palavras que vão ficar ali, uma do ladinho da outra. Você vai ficar assim, né, uma atrás da outra. Para não ficar em lista, né? Porque senão vai ficar listado, vai ser um negócio medonho. Pelo menos vai ficar assim, como se fosse um texto, né? Separado por vírgula e ordem alfabética. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai ler aquilo ali e ela vai começar a ver como é que ela se sente em relação àquelas palavras. Se aquilo dá um nó nas tripas, né? Dá um negócio esquisito. E eu sempre dizia para as pessoas, faça de 20 em 20, de 30 em 30 no máximo, para não chacoalhar, para não fazer um barata voa na tua cabeça, né? Desarquivando um monte de coisa ao mesmo tempo. Faz devagar. Se você perceber, fez 10 lá, né? Leu a primeira palavra, não deu nada, leu a segunda, não deu nada, e a terceira deu. Aí você para tudo e diz, pede a máquina da cura para sugar todas as emoções, todos os traumas, né? Todas as experiências mal resolvidas que estão dentro dessa palavra. Não é? Você não tem que sugar a palavra é etiqueta. Você tem que sugar o que está dentro do escaninho, está dentro lá do arquivo. É isso que você tem que pedir para a máquina da cura sugar. Que são as suas pendências, as suas situações mal resolvidas, que aquelas palavras podem te ajudar. Não estou dizendo que você tenha ali todas as palavras da língua portuguesa, não. Claro que não. Mas eu peguei 400 que eu acho que são bem referentes, né, em relação aos traumas, né? Ao que se escuta quando é criança. Né? De repente a família está sempre falando tanta bobagem, né? Tanta agressividade, né? E eu usei palavras assim, desde as mais atualizadas até as mais antigas, em que as pessoas mais idosas escutavam dos seus pais. Então, tem palavras que não se usa nem mais, mas eu botei ali de propósito, para a pessoa ter uma oportunidade de desarquivar ali algo, né, que tinha um palavreado próprio da época. Porque é assim que isso tudo é arquivado em nós. Em qualquer tipo de trabalho, ferramenta, esse procedimento, qualquer um, esse procedimento é um procedimento padrão. Quando você puxa essa linha, essa rabiola, vem tudo, porque está tudo agarrado. Quando eu falei para as pessoas não ficarem direcionando a programação da limpeza da criança interior, para quem quer que seja, eu estava falando para que você não promova na vida de uma pessoa um turbilhão de emoções que ela não sabe de onde é que estão surgindo, porque não sabe o que está acontecendo, né? Porque isso não resolve nada, só perturba. Só perturba a pessoa. Então, você quer ajudar alguém a limpar a criança interior, vá, converse, diga, olha, você tem que ler essa programação, já sabe que as emoções vão acontecer, às vezes memórias, situações até desagradáveis, mas é para limpar, fazer faxina. O que nos atormenta está dentro da gente. O que nos atormenta está dentro da gente. Está da forma com que nós entendemos aquilo, catalogamos aquilo, etiquetamos aquilo. Quando eu comecei a fazer a integração familiar, que hoje em dia eu chamo de alinhamento familiar, né, eu percebi o quanto as pessoas estavam linkadas nas imagens de pai e mãe em termos da sua vida, porque pai e mãe é referência de vida profissional e material e vida emocional. Os dois são bases para isso, né? São bases de referência para isso.
O filho, em relação ao pai, é a referência da vida material, profissional, financeira, e o filho, em relação à mãe, é em relação à vida afetiva. E ao contrário para a filha mulher. A filha mulher é em relação à mãe, a vida profissional, financeira, material, e em relação ao pai, é em relação à sua vida afetiva. Em relação à sua vida afetiva. Então, essas referências internas, essas imagens internas, se elas não forem modificadas, se elas não forem etiquetadas de outro jeito, né, porque o que nos faz mal está dentro da gente, não está do lado de fora, pode ter pai e mãe morrido, que o que continua fazendo estrago é a imagem que está dentro de você. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho de alinhamento, que eu dava o nome de integração na época que eu fazia no consultório, eu via o quanto a vida das pessoas mudava, assim, mas mudava porque elas estavam etiquetando as matrizes masculinas e femininas de uma forma completamente diferente, porque elas estavam resolvendo as questões, né, dessas imagens que foram internalizadas, falando tudo que sentia, depois, né, formatando aquelas imagens do jeito que queria, porque a gente, né, dentro da gente a gente faz o que a gente quiser. Então as pessoas começavam a... Para, Júlia! As pessoas começavam a perceber que elas ficaram durante muito tempo das suas vidas sendo gerenciadas por imagens ruins de pai e mãe, que podem ser consertadas, independente desse pai ou dessa mãe quererem mudar, quererem se tornar pessoas melhores. Independente de qualquer coisa, independente de estarem vivos ou não. O estrago que é feito na nossa vida é de imagem interna, não é de pessoas do lado de fora. São as imagens que a gente faz dessas pessoas é que causam problema para a gente, não o que elas sejam. É o jeito que a gente interpreta elas serem, é que faz o estrago. É que faz com que a nossa vida possa tomar um rumo de, às vezes, de dificuldade financeira, às vezes de dificuldade emocional, por causa dessas imagens internas. Então eu via, mas cansava para chuchu, né? Porque eu também não fazia só isso, eu fazia outro tipo de alinhamento também, buscava encarnações e tal, isso me dava uma canseira danada. Mas como eu falei, bom, se eu não fizer outra coisa que não seja só isso, do alinhamento familiar, dava a fazer para as pessoas poderem fazer a reformulação das suas imagens de pai e mãe e poderem fazer ali uma nova orientação para as suas vidas emocionais e profissionais. Por isso é que eu vou falar um negócio, não quero que cheire a preconceito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Tenho amigos gays, padrinho do meu filho é gay, casado, tem um casamento estável há 25 anos, maravilhoso. Nada disso. Isso não tem nada a ver com o fato, né, de ser gay ou não ser gay. O problema é que, independente de qualquer coisa, mesmo que você não seja gay, você está dentro de casa, morando com um amigo, que não tem nada a ver com a escolha de opção homossexual, mas está criando uma criança, e essa criança está sendo criada por duas matrizes masculinas, vai ter problema. Do mesmo jeito que um garoto, por exemplo, que é criado pela mãe e tudo em volta são matrizes femininas. Então, vamos supor que a mãe cria um filho que tem outras filhas, tias e não sei quem, então a matriz masculina ali não aparece. Vai ter problema. Então, não é o fato de ser gay ou não ser gay, mas os gays que adotam a criança, tanto as duas mulheres quanto os dois homens, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós precisamos das duas matrizes.
Infelizmente, isso é uma verdade. E eu vejo isso por atendimento, eu não estou falando porque eu ouvi falar. Eu atendo pessoas há muito tempo. E vai dar problema. Do mesmo jeito que o heterossexual, que não traz a matriz, né, as duas matrizes para aquela criança, é a mãe que não quer mais nenhum relacionamento com ninguém e à sua volta só tem matrizes femininas. Vai dar problema. Então não tem nada a ver com preconceito, tem a ver com matriz que tem que ser masculina e feminina. Quer se goste, quer não goste disso, em qualquer situação, homossexual ou heterossexual. Não estou falando de amor e de possibilidades de amor em relação àquela criança, capacidade de amor, não estou falando nada disso. Né? A questão não é essa. A questão é, tem que ter as duas matrizes. Porque uma matriz influencia a vida profissional e financeira e a outra matriz influencia a vida emocional. Essa é a natureza humana. Tentar distorcer isso é criar dificuldades ou no lado afetivo daquela criança ou no lado profissional daquela criança. Infelizmente, isso é real. Isso é real. Eu já disse para as pessoas, inclusive disse para casais gays que estavam querendo adotar crianças, eu falei, olha, nada contra a vida emocional de vocês, isso não está em jogo aqui na conversa. Agora, uma criança precisa das duas matrizes. Vocês vão arranjar a matriz feminina aonde? No vizinho? E aí, como é que vai fazer? Então, quando eu comecei a trabalhar, já tem muito tempo isso, com as matrizes masculinas e femininas, que depois derivou no trabalho de integração familiar e agora é alinhamento familiar, como eu chamo, é porque realmente eu sei qual é a importância disso. Se você é uma filha mulher, é criada por um pai cuja mãe não quis ficar e caiu fora, e esse pai não casou de novo, não fez nenhum relacionamento, pelo menos de continuidade com alguém, e só criou o filho com essa referência da matriz masculina, pode ser que ele seja um tremendo profissional, mas vai ser infeliz na afetividade. E às vezes nas relações humanas, porque a relação do filho com a mãe, né, do filho homem, né, com a mãe, também estabelece as relações de amizade e de colega de trabalho. Então, se você não tiver essas duas referências, não vai fazer com que aquele ser que está em desenvolvimento ali desde cedo tenha essa influência de um lado e de outro. Um contribui com a parte afetiva e o outro contribui com a parte profissional, material. E o filho homem é com o pai que tem a vida profissional, material fundamentada, ancorada, né? E com a mãe a parte afetiva, em relações interpessoais, de amizade, de coleguismo, de amores. E ao contrário com a mulher, com a filha mulher. Então eu dizia assim para as mulheres que me conversando comigo na praia, essas coisas, né? Porque estavam fazendo queixa da vida profissional. Eu dizia, olha, quer ter a sua vida profissional equilibrada, faça as pazes com a sua mãe. Resolva a situação com a sua mãe que você vai ter a sua vida profissional. E falava para os homens que eu convivia no lazer, né, na praia, num papo, numa conversa, num evento, numa festa. Eu digo, quer ter uma vida afetiva bacana, né, se reconcilie com a sua mãe.
Quer ter uma vida profissional bacana? Se reconcilie com seu pai. Progenitor do mesmo sexo, a vida profissional. Progenitor de sexo oposto, vida afetiva. Para os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher. Beijos a todos e bom final de semana.